A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu estou passando aqui nesse exato momento porque eu quero te entregar algo da parte de Deus. Algo que o Espírito Santo do Senhor acabou de ministrar aqui no meu coração agora. Então, abra os seus ouvidos, porque eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu dia a dia. Mas o Deus Todo-Poderoso, que está lá em cima, Ele sabe de tudo. Ele conhece você. Conhece o seu coração. E você que está aqui me vendo, você que está aqui me escutando, respira fundo. Respira fundo e agradeça a Deus pela vida, por você estar respirando. Porque se não fosse a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, você não estaria aqui. Você não estaria me vendo. Você não estaria me escutando. Eu estava aqui em casa e o Espírito Santo do Senhor trouxe à minha memória a história de José. José, filho de Jacó, foi traído pelos seus irmãos, porque era um moço sonhador. José contou o seu sonho para os seus irmãos e isso causou inveja, porque José era o querido do seu pai. Jacó, ele mandou fazer uma túnica de várias e várias cores e deu a José, e isso foi causando ciúmes aos seus outros irmãos. E aconteceu que um certo dia os seus irmãos pegou José e o venderam como escravo. Vendeu José como escravo por algumas moedas. José foi levado cativo para o Egito. E chegando ali dentro do Egito, José ficou servindo a Potifar. Mas a história, ela não acaba por aqui. O que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração foi a respeito da obediência de José e da fidelidade dele para com Deus. José tinha tudo para ser um moço revoltado com Deus. José tinha tudo para ser um moço que tivesse raiva de Deus. José tinha tudo para deixar de servir a Deus. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele permaneceu fiel a Deus e temente ao Senhor. José continuou adorando a Deus. José continuou servindo a Deus. E passa algum tempo, a mulher de Potifar inventa uma calúnia, uma mentira. E José agora é lançado dentro de uma prisão inocente, sem dever. Mas mesmo assim, José não deixou de servir a Deus. Mesmo assim, José permaneceu fiel ao Senhor. Às vezes, existem pessoas que passam por momentos difíceis desse tamanho e já pensa em deixar de servir a Deus. Já pensa em deixar de adorar ao Senhor e de servir a Ele. Mas José, ele permaneceu fiel a Deus o tempo todo. Ah, irmão, mas por que Deus deixou José passar por tudo aquilo? Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle. E não significa que nós
Estamos livres de passar por momentos difíceis na nossa vida, de ser vítima de obras má de outras pessoas. Porque José estava no Egito, foi por causa dos seus irmãos. Os seus irmãos tinham colocado acima da presença de Deus no seu coração a inveja, o ciúme. José agora é vítima de uma obra má chamada inveja. Mas não significa que José estava só, que Deus não estava olhando para José. Deus o tempo todo estava com José, irmã. Deus o tempo todo estava com José, irmão. Não significa que nós, sendo obedientes aqui nesta terra, estamos livres de passar e ser vítima de uma obra má, de passar por um deserto. Só que é aí aonde muitas pessoas acabam se enrolando, acaba saindo dos caminhos do Senhor, acaba deixando a Deus, acaba deixando o caminho da obediência. José não, ele permaneceu fiel. E passando algum tempo ali naquela prisão, enquanto José estava ali naquela prisão, foi o copeiro do rei e o padeiro do rei para ali, para a prisão também, aonde José interpreta os sonhos que eles tiveram ali dentro daquela prisão. E passando algum tempo, o rei ali daquela província também sonha. E não há ninguém que consegue interpretar. E aí José é lembrado. Alguém fala, tem um moço lá dentro da prisão, o nome dele é José. Ele interpretou o meu sonho que eu tive quando estava lá. E tudo que ele falou aconteceu. Chega o dia, a luta, o Egito, a prova, o calabouço, o deserto, ele não é para sempre. Ele não é para sempre. Ele só dura um tempo. Chega o dia. Chega o dia, Deus, o tempo todo, ele trabalha. Aleluia. Deus, ele cria situação para abençoar um filho obediente. Deus, ele cria situações para tirar uma filha obediente, temente, aleluia, a ele. Ele cria situação para tirar um filho seu da luta, da prova, do momento de dificuldade, do momento difícil. Só que existem algumas pessoas que querem sair do deserto, mas não querem obedecer. Tem gente que está passando momentos difíceis no Egito, mas não quer obedecer a Deus. Tem tratado a Deus como um empregado dele. Tem tratado a Deus como um empregado dela. E eu estava pela madrugada orando ao Senhor, e Deus falou poderosamente ao meu coração: diga a todos, meu filho, que eu não sou empregado deles. Deus não é o nosso empregado. Nós somos, sim, criaturas, criado e criadas por Ele. Nós que temos que servir a Ele, e não Ele nos servir. Não fomos nós que criamos Deus, foi Deus que nos criou. E tem muita gente tratando Deus como empregado, e Deus não é empregado de ninguém. Ah, Deus tem que fazer isso por mim.
Deus tem que fazer assim. Ei, se você tem certeza absoluta que você é filho de Deus, você tem a crença que Ele é teu pai. E o pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Tem coisas na nossa vida que não vai acontecer da forma que a gente quer. Tem coisas na nossa vida que não vai sair do jeito que a gente planejou. Nem por isso nós devemos parar de se relacionar com o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Nem por isso nós devemos de deixar de servi-lo. Nem por isso nós devemos deixar de obedecê-lo. Ele só quer o melhor para mim. Ele só quer o melhor para você. Tem pessoas aqui nessa transmissão que está me vendo, que tem dito para si mesma, para si mesmo, Deus não me ama. Só porque aquilo que você planejou não saiu do jeito que você queria. Só porque aquilo que você quer ainda não aconteceu. Por isso que você está dizendo que Deus não te ama. Mas Deus me trouxe aqui. Kalamarasuriai. Teravacia. Para te dizer da parte do Senhor Deus, Ele te ama, sim. Ele te ama tanto que Ele tem te dado livramento de muitas coisas. Às vezes, nós seguimos o nosso coração. Fazemos planos seguindo o nosso coração, o que o nosso coração quer. E não é por aí. A Bíblia nos diz que o coração do homem ele é enganoso. E só Deus conhece. Só Deus esquadrinha o coração. Aleluia. Não queira nada para você. Não planeja nada para a tua vida seguindo o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus, filha. Deixa o Espírito Santo de Deus, filho, guiar suas escolhas. Guiar os seus planos, os seus projetos, a sua vida. E a Bíblia é o caminho, é a bússola para você fazer escolhas certas. Pena que muitos nesses dias têm ela em casa, mas não lê ela. Por isso nós vivemos em um momento muito difícil nessa terra. Por isso nós vivemos em um tempo muito difícil nessa terra. José ele estava no deserto, no Egito, dentro da prisão, mas José não deixou de obedecer a Deus. José não tratava Deus como empregado dele, não. José era, aleluia, servo do Deus Altíssimo. José tinha Deus como seu Senhor e não como seu empregado. E José, ele guardava no seu coração o que o seu pai o ensinou. Porque naquela época, era passando de um para o outro. O pai falava para o filho falava para o filho do filho, e assim ia falando de Deus, dos caminhos do Senhor, das leis, da palavra de Deus, da Bíblia. Por isso que José, ele não deixou o seu coração guiar seus passos. Porque se José tivesse deixado o coração guiar os seus passos, ele tinha se embaraçado todo. Ele tinha distanciado do Senhor e tinha perdido o tempo de Deus e aquilo que Deus estava preparando para entregar para ele. Então, nesse momento, levante a sua cabeça porque Deus está falando contigo.
Leia a Bíblia. Ela é a bússola. Leia a palavra de Deus. É ela que vai guiar você. É ela que vai te ensinar a planejar projetos, os seus planos. Por isso que nos dias de hoje, existem muitas pessoas que estão passando momentos difíceis, por causa de escolhas erradas. Escolhas erradas no relacionamento, escolhas erradas na faculdade, escolhas erradas no ministério, escolhas erradas no trabalho, no emprego, escolhas erradas em um monte de coisa, porque seguiu o coração, seguiu o desejo da carne. Mas neste momento, vai recebendo de Deus estas palavras aí. Deus, Ele te ama, Ele quer só o seu bem. Ele quer só o seu bem. Então mantenha no caminho da obediência. Ah, irmão, mas eu fiz tanta coisa errada. Eu não sei nem se Deus me ama mais. Deus te ama. Ele te ama. Ele te entende. Ele é compreensivo. Deus, Ele não olha como o homem vê. Deus, Ele não vê como o homem vê. O homem vê a aparência e julga. Mas Deus vê o coração. Deus conhece a sua vida. Você está respirando agora? Aproveita essa oportunidade. Aproveita. Nunca é tarde para recomeçar direito. Nunca é tarde para fazer as coisas direito, de consertar aquilo que um dia a gente fez de errado. Nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, diz o Senhor. Nunca é tarde para voltar para o caminho da obediência. Nunca é tarde. Deus, Ele dá a oportunidade todos os dias para muita gente. E tem muita gente desperdiçando essa oportunidade. E Deus ainda fala. E Ele usa quem Ele quer para falar. Então escute o que Deus está te dizendo. Aleluia. Finalizando, José foi chamado pelo rei. Interpretou o sonho do rei. Porque José, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Mesmo passando por tudo aquilo, ele se relacionava com Deus. Ele tinha Deus como o seu Senhor e não como o seu empregado. Ele adorava a Deus o tempo todo. Ele exaltava a Deus o tempo todo. Ele obedecia a Deus e se esforçava para obedecer a Deus o tempo todo. E quando José foi chamado, imediatamente Deus deu a interpretação do sonho do rei. E José foi constituído como governador do Egito. O interessante é que nós não estamos livres de ser vítimas de uma obra má. Porque José, ele estava ali naquele deserto por causa da obra má chamada inveja dos seus irmãos. Mas o que eu acho lindo é que Deus, ele pega tudo aquilo que nos faz sofrer. Deus, ele pega tudo aquilo que tira o nosso sono e começa a transformar ao nosso favor. Começa a transformar, a pegar cada pedrinha, cada situação e começa, sabe, usar para construir a nossa vitória e a nossa bênção. E como eu faço para mim conseguir receber isso, irmão? Permanecendo no caminho do Senhor. Como eu faço para receber isso, irmão? Permanecendo, obedecendo a Deus. Esforçando, porque ninguém é santo, irmão. Ninguém é santo, irmã.
Mas existe duas classes de pessoas nessa terra. Os conformados com o pecado e peca e não está nem aí. E os inconformados, que vivem uma vida inconformada com o pecado e procura se santificar dia após dia. E trata a Deus como seu Senhor e não como empregado. Que tem um relacionamento com Deus, que conversa com Deus, que acredita em Deus, que confia em Deus. Aí sim, é garantia na certa. O dia do Senhor vem para você. O tempo de Deus chega. O tempo de Deus chega. Isso é garantia na certa. Só que existe muitas pessoas perdendo o tempo de Deus. Tem deixado o egoísmo falar mais alto. Tem deixado o desespero falar mais alto. Tem deixado, sabe, o coração falar mais alto, a carne. Quando eu digo coração, a carne. Os desejos infames. Tem deixado a mágoa falar mais alto. Tem deixado o rancor guiar. E tem perdido. Tem se embaraçado. Tem se distanciado do dia do Senhor. Do dia do Senhor. Do tempo de Deus para você. Deus, ele é espetacular. E de Gênesis a Apocalipse não se viu, não se conheceu. Terasúria mandagassúria nerrácia. Não se viu e nem se conheceu e nem com o ouvido ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele confia e espera. Um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Um Deus que pega o impossível e transforma no possível para abençoar uma filha e um filho seu que está nos seus caminhos. Um Deus que abre mar para o seu povo passar. Um Deus que alimenta o seu povo no deserto. Um Deus que mata a sede do seu povo no deserto. Um Deus que não deixa o fogo queimar os seus. Um Deus que não deixa o leão tocar em um filho seu. Olha, esse Deus, ele é imutável, ele não mudou. Quem mudou fui eu, foi você, fomos nós. Fomos nós. É tempo de voltar para a presença de Deus. É tempo de eu e você estar mais na presença do Senhor. É tempo de nós. Eu não estou aqui me pagando de santo. Por isso que eu estou falando eu, você e nós. Porque esta palavra também é para mim, é para você, é para todo mundo. Todos aqueles que creem em Deus. Todos aqueles que um dia querem sair do deserto da luta. Aleluia. É tempo de eu e você, nós voltar mais para a presença de Deus. Deixar o Espírito Santo de Deus tomar conta de todas as áreas da nossa vida. Sentimental, financeira, espiritual, material, social. É tempo de nós deixar o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas. E que nós venhamos nos colocar na posição que Deus quer. Posição de servos. E Deus não só quer que nós sejamos servo dele. Deus quer que nós sejamos amigo dele. E para ter amizade com alguém, você precisa se relacionar. Você precisa conversar com a pessoa. E tem pessoas aqui que têm dado mais valor às pessoas da terra do que a Deus. Você conversa com mais gente da terra do que com o próprio Deus. Você prefere ser amigo da terra do que com Deus. Você precisa entender que nós precisamos ser inimigo do mundo e ser amigo de Deus. Porque quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Que nós venhamos estar na posição que Deus quer. Posição de servos, de amigo dele. E não
querendo ser patrão. Porque há um sentimento que permeia o coração das pessoas na terra de orgulho, egoísmo e soberba. Ninguém quer ficar por baixo. As pessoas querem, sempre que a outra ou o outro venha servir a ele, fazer as suas vontades. Ninguém quer servir. Ninguém quer servir. Querem ser servidos. Quer ser patrão, quer mandar. Quer que outras pessoas venham cumprir as suas vontades. Você até pode. Você até pode ser patrão aqui na terra. Você até pode ter empregado aqui na terra. Mas Deus, de jeito nenhum. Deus, ele não é o meu empregado e nem o seu empregado. Deus não é o meu servo e nem o seu servo. Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Senhor, aquele que está no comando. Ele sim é patrão, ele manda, ele pode. Porque o universo está na palma da sua mão. Ele sim pode. Ele sim é patrão, ele manda. Nós somos servos dele. Mas Deus não quer simplesmente que a gente sirva a ele com o coração fechado, como se fosse uma obrigação. Não. Deus quer que nós sejamos amigos dele, que servimos a ele com alegria. Aleluia. Com o coração aberto, alegre. É isso que Deus quer. E assim iremos conquistar milagres sobrenaturais. Bênçãos sem medidas, recalcadas e sacudidas das mãos do Todo-Poderoso Deus. Deus, ele quer nos abençoar nessa terra. Isso é bíblico. Jesus, ele veio, olha, veio para dar vida e vida com abundância. O diabo que veio para matar e destruir. O diabo que veio para nos fazer sofrer. Mas Deus, ele enviou o seu único filho Jesus Cristo para morrer na cruz, por mim e por você, para nos dar o direito, aleluia, o direito de nos relacionar com Deus, para nos dar o poder de ser chamados filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas. Só é filho de Deus aquele que um dia entregou a sua vida. Entregou a sua vida para o Senhor. Que recebeu Jesus Cristo como filho de Deus. E fez uma aliança com Deus. Aí sim, nós recebemos o poder de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Deus só quer o seu bem, o meu bem. Sirva a Deus com alegria. Anda no caminho da obediência com alegria. Mata dia após dia a carne, orando, buscando, lendo a Bíblia, ouvindo louvores inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mata a sua carne. Mata o desejo dela. Aleluia. E deixa o Espírito Santo de Deus guiar você. Não deixa o egoísmo te guiar. Não deixa o rancor te guiar. Não deixa a raiva te guiar. Não deixa a mágoa te guiar. Não deixa o egoísmo te guiar. Não deixa a soberba te guiar. Não deixa o dinheiro te guiar. Não deixa. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao teu coração através desta palavra. Porque foi esta palavra que o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração para te entregar. Não ignore. Guarde ela no seu coração. Você crê em Deus? Confirme com amém. Você crê nesta palavra? Confirme com amém. Você recebe esta palavra? Confirme com amém aí. E deixa o Espírito Santo de Deus te usar também. Faça com que essa mensagem chegue até outras pessoas.
Existem pessoas em algum lugar, no seu Facebook mesmo, precisando ouvir isso aqui da parte do Senhor. E você pode contribuir para que isso venha acontecer agora. Só clicando na opção compartilhar e compartilhando com as pessoas do seu Facebook. Compartilhando com seus amigos no WhatsApp. Compartilhando com aquela pessoa que você sentia aí no seu coração. Marcando alguém aqui nos comentários que você sentia no seu coração, aquela amiga, aquele amigo, aquele parente. Faça isso. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Só Deus sabe como está aqui a minha garganta, a minha cabeça. Está doendo. Eu cheguei de viagem e por causa do choque térmico por onde eu estava calor e quando eu cheguei estava frio em São Paulo, eu acabei tendo algumas reações. Garganta inflamada, doendo, cabeça doendo, corpo doendo. Mas isso faz parte. Mas eu estou aqui fazendo a minha parte, entregando aquilo que Deus gerou no meu coração. Faça a sua parte também. E o Espírito Santo do Senhor vai fazer a dele, falando aos corações poderosamente. Trazendo uma luz, uma porta de saída e de escape para alguém passar por ela e receber o escape de Deus. Aleluia. Tome posse dessa palavra. Tome posse, em nome de Jesus. Não está perdido. O deserto e o Egito não duram para sempre. O Senhor Deus poderoso, aleluia, vai criar situações para te abençoar. Alguém vai lembrar do seu nome. Deus vai fazer alguém lembrar do teu nome. Para te abençoar. Deus, ele não perde batalha. Nós que não sabemos esperar o tempo de Deus. Que Deus te abençoe. E que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao teu coração. Fica na paz, Deus te abençoe.